Estamos de volta, são 11 horas 24 minutos, 11h24. Estou recebendo hoje aqui o senador Wellington Fagundes. Tudo bem, senador? Bem-vindo ao programa. Bom dia. Satisfação toda nossa, Luiz Carlos, e a todos os nossos telespectadores, todos aqueles que nos acompanham. Prazer estar aqui. Prazer recebê-lo. Recentemente a gente fez uma entrevista via remota, né? Pela internet, naquele momento que o Pantanal agonizava. Como é que ficou? Vamos começar por esse trabalho do senhor em relação ao Pantanal. Foi criada uma comissão no Senado. O que virou de lá para cá? Olha, infelizmente nós tivemos, né, a maior queimada dos últimos 40, 50 anos no nosso Pantanal. Quando eu digo no nosso Pantanal é Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. E por isso, naquela época, naquele momento em que o Pantanal ardia, né, em fogo, em chama, nós criamos a Comissão Externa do Pantanal, que eu fui presidente, exatamente para pressionar o governo, tanto o governo federal, estadual, para que as providências fossem tomadas. Segundo a meteorologia, já tinha previsão de seca, mas infelizmente no Brasil nós não temos a tradição do planejamento, de fazer as coisas com antecedência. Como tem o ditado, né, que só cuida da casa, protege a casa depois que entrou o ladrão. Depois que entrou o ladrão. E aí foi o caso do Pantanal, mas melhor tarde do que nunca. Conseguimos então trazer o ministro do Meio Ambiente, trazer ministro do Desenvolvimento Urbano, o próprio presidente da República veio a Mato Grosso do Sul. Estivemos com toda a comissão de senadores de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul e fruto disso então produzimos um relatório final apontando os caminhos e também fazendo, mostrando o que a princípio aconteceu, né? Nós, fruto disso, também apresentamos o Estatuto do Pantanal, por quê? Por que houve essa queimada, né? Claro que a queimada ela aconteceu em função de uma seca que há mais de 40 anos não acontecia, mas por outro lado, enquanto o Mato Grosso do Sul já tinha uma legislação mais moderna, uma legislação onde eles fizeram a regulamentação, a normatização do Código Florestal, o Mato Grosso deixou isso. Então, nós precisávamos, primeiro, tomar providência naquele momento de apagar o fogo. E aí eu quero agradecer a todos os voluntários, né, os ribeirinhos, os brigadistas, a Marinha do Brasil. Perdemos inclusive através de acidente 2 pessoas de helicóptero, comandantes da polícia, mas participou assim de forma efetiva o Corpo de Bombeiros, assim de uma forma praticamente como uma guerra, porque lá está enfrentando, apagar o fogo é uma operação de guerra. Esse estatuto vai trazer o que de positivo para o Estatuto vai trazer exatamente uma legislação nacional que abrange os 2 estados, né? Então, para exatamente não ter omissão de um estado ou outro estado, para deixar bem regulamentado o que pode e o que não pode ser feito. Então, isso é em termos de legislação, para ter um reconhecimento nacional desse patrimônio que é o Pantanal, um patrimônio nacional, um patrimônio mundial. E enquanto isso também, lá à época já muitas providências foram tomadas, e aí eu quero também elogiar o papel das universidades, dos órgãos de pesquisa, o SESC estava aqui agora, o SESC Pantanal, que fez um trabalho brilhante de apoio, de alimentação, de estrutura, ou seja, houve um verdadeiro mutirão naquele momento para tentar minimizar o problema. E agora nós estamos fazendo a segunda etapa, que é exatamente buscar reestruturar o Pantanal para que não aconteça algo igual. Está previsto, né, segundo a meteorologia, mais 4 anos de seca. Nossa. Então, se não tomar as providências, como por exemplo, uma parceria com o senador Jaime Campos, já foi inaugurado o primeiro pelotão lá em Poconé, permanente do Corpo de Bombeiros. Então isso já começa a ter uma estrutura ali, né, junto do Pantanal. Né? Também aloquei recursos no orçamento para compra de equipamento para perfurar poços artesianos junto com a Metamate e a Associação Mato Grossense dos Municípios. Olha que coisa mais linda, né?
A Associação Mato Grossense dos Municípios já está fazendo todo o projeto com geólogos para definir aonde seriam perfurados esses poços, porque o grande problema, além da queimada, foi a falta d'água. Animais morrendo de sede, né? A falta de alimentos também, e aí muitas pessoas voluntárias estiveram lá levando alimentos. Foi uma tragédia. Como? Foi uma tragédia. Foi uma tragédia. Então nós já tomamos providência, assim como, por exemplo, aloquei um recurso expressivo para criar o primeiro centro tecnológico do Pantanal, que vai ser lá em Mimoso, onde temos lá o Memorial Marechal Rondon, que está abandonado. Então a ideia é reformar tudo aquilo, ampliar para atender o ensino, a pesquisa e a extensão. E aí, junto com as universidades, vamos convidar, já estão convidados a Universidade Federal de Mato Grosso, a Universidade Federal de Rondonópolis, a UNEMAT, as privadas também, para que a gente transforme lá num grande centro, junto com as entidades que queiram estar pesquisando e para que a gente possa, então, saber direito quais são os impactos. Por exemplo, já se falou no passado que tinha desequilíbrio, excesso de piranha, excesso de jacaré. Então, como que nós vamos fazer o trabalho para guardar e até o repovoamento de peixes, o controle de tudo isso? Além disso também, claro, nós estamos colocando recursos também para estruturar. Barão do Melgaço, precisa também de ter uma atenção. Eu acho que já falei aqui, a Marinha do Brasil está capacitando agora 180 brigadistas, novos brigadistas, porque a presença de quem tem experiência no combate ao fogo também é muito importante. E como evitar também isso, né? As queimadas aconteceram por quê? Porque cresceu de forma muito expressiva também a macega, né? O capim que foi sobrepondo. Então, como que nós podemos fazer a criação do gado de forma harmônica? E aí uma boa notícia, saiu agora, esta semana, a primeira licença ambiental de uma propriedade para fazer a limpeza. Porque o que acontece? Se não pode fazer um manejo adequado, o risco é muito maior. A criação de gado é centenário, o pantaneiro está lá desenvolvendo, então nós queremos uma conservação, mas também com sustentabilidade, porque a gente tem que reconhecer que lá existe a vida humana, junto com a vida animal. Então a criação de gado, por exemplo, o animal, o gado também, o bezerro, pode ser o alimento para onça, pode ser não, é o alimento para onça. Aliás, agora há pouco estava vendo aqui uma entrevista, agora está sendo muito mais visto as onças lá no Pantanal. Isso é bom ou ruim? Na verdade é porque elas estão muito mais à busca de alimentos. Então nós temos que ter todo esse cuidado, inclusive para daqui a pouco não acontecer caça, né? Alguém lá matar essas onças que estão muito mais expostas e, consequentemente, muito mais vulneráveis. Entra essa estrutura de Mimoso que vai fomentar o estudo. É isso mesmo. Muito Todo bom. o levantamento que já foi feito e o que pode ser feito daqui para frente. Bom, o senhor está completando 30 anos de carreira pública, né? 6 mandatos como deputado federal, 1 mandato como senador, indo agora para o 2º mandato, né? Já no ano que vem tem eleição, não é isso? Em 2022 temos eleições e o senhor sai aí a reeleição. Como é que está o planejamento do senador Wellington Fagundes nesse momento? Primeiro eu quero agradecer, né, a Deus, a população de Mato Grosso, que me deu a oportunidade de 6 mandatos como deputado federal, 2 vezes o mais votado e até hoje o mais votado da história de Mato Grosso. Claro que isso me traz muita felicidade, muita honra, mas me traz muito mais compromisso também. A experiência aliado por esse apoio. Essa semana tive toda uma sessão na Câmara de Rondonópolis, aqui de Cuiabá, em homenagem, que traz mais energia, mais força para continuar lutando. E eu gosto de fazer política. Desde criança, eu sou o primeiro membro da minha família como político, mas desde criança eu admirava, né? Via nos palanques, né? Os políticos falando, e naquela época era muito mais machista, né? Porque a grande maioria só tinha homem nos palanques. Sim. Felizmente a coisa evoluiu, hoje já temos a presença da mulher, né? Já são reservadas as vagas para as mulheres nas candidaturas. Agora estou fazendo um projeto de lei para reservar as vagas no Poder Legislativo, ou seja, que 30% das vagas sejam reservadas ao Poder Legislativo. Então, eu acho que a vida é um aprendizado. E o que
esses 30 anos de trabalho me proporcionou? Aprender muito, conhecer mais as pessoas, porque eu sou um político municipalista, gosto de estar presente nas bases, ir à cidade, aos bairros, conversar com as pessoas, para traduzir isso em projetos em Brasília e principalmente no caso de Mato Grosso, que é um estado em desenvolvimento, nós precisamos de recursos em todas as áreas. Então, Luiz Fernando, eu me lembro muito bem do meu primeiro mandato, aliás, primeira campanha, eu viajando no interior de Mato Grosso, lá na região de Alto Paraguai, Nortelândia, encontrei um senhor de mais de 70 anos e pediu o voto a ele. Ele falou: olha, Wellington, eu vou votar em você porque eu conheço seu pai, um baiano que veio para cá a pé, né? E eu estou aqui mais de 70 anos, entrevado, e não tenho a proteção do meu país. Então, se você for eleito, chegando lá, olha para os idosos. E eu fui olhar a Constituição, não tinha nada que dizia do idoso. Apresentei o projeto Criando a Política Nacional do Idoso, que foi apensado a muitos outros projetos. Daí veio o Estatuto do Idoso, a Lei Orgânica de Assistência Social e o benefício da prestação continuada. Projetos de sua autoria. Exatamente. E isso tudo sendo um trabalho conjunto, né? E hoje são mais de 5 milhões de pessoas idosas com mais de 65 anos e os deficientes físicos, aí independente de idade, cuja família seja carente, que recebe um salário mínimo. Então, olha, e agora, nessa questão da crise, a equipe econômica queria acabar com o benefício da prestação continuada. Não pode. Um país como o Brasil, um país que é a oitava potência no mundo, não pode virar as costas para os nossos idosos, para essas pessoas carentes, os deficientes físicos. Então, projetos como esse é que faz com que a gente saiba que o caminho está certo de buscar exatamente melhorar a qualidade de vida da população. Então, desde a construção de uma escola, do hospital, como fizemos aqui em Cuiabá, eu junto com o Blário, conseguimos mais de 100 milhões para construir o hospital e pronto-socorro de Cuiabá. Né? Que imagina nessa pandemia se não tivesse um hospital como esse. E olha, nós temos o hospital universitário, que eu lutei muito, está aí 100 e poucos milhões, ficou parado na conta do Estado mais de 8 anos. Olha que absurdo, a população precisando de atendimento e de repente dinheiro parado na conta. Não pode. Então é essa luta que durante 30 anos a gente tem a cada mandato aprendido e junto com todos os companheiros fazendo aquilo que é possível. Agora, eu sempre digo que o voto é uma confiança que o eleitor deposita no político. E a melhor forma de retribuir essa confiança é o trabalho, é lutar, é perseverar, é buscar. E assim foi a minha vida, desde os 6 anos trabalhando e criado na fé e principalmente no trabalho. O senhor, falando em recursos e os menos favorecidos, o senhor hoje é um defensor da manutenção do auxílio emergencial. O senhor está com a matéria, parece que me tramitando, para a manutenção desse auxílio. Como é que está esse processo? Olha, veio a pandemia, é claro que veio o desemprego. E assim como um paciente que está entubado no UTI, o oxigênio é imprescindível, para o trabalhador o emprego também. Então chegou a pandemia, o desemprego aumentou muito, não tinha outra solução que não fosse a presença do Estado. E o Estado existe para isso. Por isso que eu defendo um Estado necessário, não um Estado mínimo. Então, quando começamos a discutir isso no Congresso Nacional, o governo, primeiro, queria acabar com o BPC, já falei aqui, e de repente não aceitava mais do que R$200. E foi exatamente na pressão do Congresso Nacional que conseguimos fazer e aprovar R$600 para o auxílio emergencial. Milhões de pessoas foram atendidas, porque precisava. E quem está desempregado e vai porque não acha, porque não tem um emprego, precisa ser ajudado pelo governo. Conseguimos isso, circulou o recurso, isso foi importante para não trazer mais crise, né? Conseguimos também aprovar o projeto, por exemplo, do Pronamp, que é para ajudar as pequenas e microempresas, para não demitir, a ajudar no crédito dessas empresas também, para poder circular o recurso. Felizmente, nós conseguimos, então, esses projetos foram aprovados e o país não entrou numa crise profunda. Agora nós temos a segunda onda da pandemia. Isso não era previsto, né? Então agora nós vamos ter que a semana que vem votar e não tem outra alternativa. Temos que estender o auxílio emergencial para aqueles que estão desempregados.
Muitos perguntam, mas tem alguém que não merece estar recebendo, tem que ser fiscalizado. Mas a grande maioria desses que estão recebendo é porque precisam para sustentar a sua família. E aí é o papel do Estado. O senhor acredita que isso vai acontecer? Acredito que a semana que vem deveremos aprovar e continuar ajudando as pessoas que mais precisam, né? As pessoas que estão nesta condição de vulnerabilidade. Porque senão a crise seria muito maior. Por que o comércio ainda circulou o recurso, aí não houve, assim, digamos, um desespero total, né? Porque houve o irrigamento, a irrigação financeira através de todos esses recursos, senão a situação seria muito pior. Recentemente também, bom, em 30 anos de carreira política, e é difícil a gente falar tanta coisa, né? Se a gente for falar tudo que o senhor fez, temos que ter o quê? Quantas horas de programa aqui? Mas algumas horas, né? Pois é, mas aí isso tudo me deu a oportunidade para conhecer o Mato Grosso todo, palma a palma. Conheço todos os municípios, as comunidades, e isso, claro, permite com que a gente também possa lutar mais em todas as áreas, né? Falei aqui do hospital, essa duplicação da divisa de Mato Grosso do Sul até Rondonópolis, Cuiabá, esse era o trecho que tinha mais acidentes frontais, mais mortes do Brasil. Hoje, infelizmente, a estrada está toda duplicada, faltando poucos detalhes para concluir aqui em Cuiabá. Por exemplo, a travessia urbana de Cuiabá, ali no Distrito Industrial, as trincheiras, que vai melhorar muito o fluxo de chegada na cidade. Então, uma obra como essa, ela é importante para salvar vidas e promover o desenvolvimento do Mato Grosso. Aqui, assim como também tem aqui o contorno norte de Cuiabá, que é um recurso que trabalhei há 10 anos atrás, estava parado na conta do Estado. E a cidade tendo congestionamento. Essa obra também vai ajudar muito o desenvolvimento da região e tirar os caminhões do centro de Cuiabá. Então, a obra começa de Várzea Grande para cá. Então, já, o primeiro lote a ser, com dinheiro já está na conta do Estado. E aí eu quero parabenizar o governo de estar fazendo as licitações. Assim como, por exemplo, a gente discute muito aqui, essa cicatriz que está aí aberta no centro de Cuiabá e Várzea Grande, que é o VLT, não pode ficar essa discussão ad eterna de BRT, VLT, tem que se tomar uma decisão. Qual que é a sua postura em relação a isso? Minha opinião é que deve concluir toda obra inacabada. O VLT, toda obra inacabada é um prejuízo, já foi gasto mais de 1 bilhão. Quer dizer, é perfeitamente possível colocar o sistema em funcionamento. E o VLT é um sistema moderno, perene, muito mais duradouro e de conforto, porque o VLT não é só o trem passando, também é a urbanização de toda a região. Espero agora, é uma decisão, o governador Mauro foi eleito para tomar a decisão, espero que ele tome a decisão mais correta. Agora, eu penso sempre que o melhor é o diálogo, né? E essa obra ela começou errado porque não foi ouvida a Prefeitura de Cuiabá, não ouviu a Câmara de Cuiabá, não ouviu a Câmara e a Prefeitura de Várzea Grande à época. Foi uma decisão do governo do Estado. Eu espero que agora todos sentem à mesa, todos dialoguem e busquem o melhor caminho. E claro, como parlamentar federal, como senador, já fui ao Ministério, já cobrei do governo federal, tem recursos para serem liberados para o governo do Estado, para que a gente possa concluir essa obra. E vamos trabalhar arrumando mais recursos, se for necessário, para concluir a obra. Agora, a decisão, é claro, no presidencialismo, foi eleito o governador, ele tem a decisão. O senhor falou agora há pouco da duplicação da BR-163, mas temos a BR-163, sentido Sinop, Guarantã do Norte, e Pará e tudo mais, que está um caos, né? Como é que ficou essa troca da concessionária? Olha, também foi uma questão que o senhor... O maior problema que nós temos hoje é exatamente Cuiabá-Rosário, e depois de Posto Gil até Sinop, que faz parte de toda a concessão da divisa de Mato Grosso do Sul até Sinop. A empresa que ganhou, ela tinha a obrigação de fazer essa obra, a duplicação de todo o trecho. Já se passaram os 5 anos, está cobrando o pedágio e não está fazendo. Então a empresa não tem mais condições, tem que ser retirada. E a semana passada eu tive com o ministro da Infraestrutura e agora cobramos prazo e ele disse que daria no máximo 60 dias de prazo para que a empresa definisse. Ou outra empresa assume, e tem empresas interessadas, ou será feita uma nova licitação.
O ideal seria que um outro grupo assumisse, porque uma nova licitação pode ir para a justiça e pode demorar muito. E essa obra precisa ser feita. Aqui, por exemplo, o contorno, a rodovia dos imigrantes, ela era estadual, era um caos. Melhorou depois que federalizamos, mas precisa ser feita a duplicação também. Porque se não fosse a prefeita ali, Lucimar, o senador Jaimes, colocando alguns sinaleiros junto com os vereadores de Várzea Grande, ali morreria muito mais gente. E a concessionária não queria deixar. Então, eu acho que obras são necessárias exatamente, no caso de rodovia, para promover o desenvolvimento, mas para salvar vidas. Agora, nesse caso aqui, é um problema que tem que ser resolvido. De Sinop para frente, foi concluído lá no Pará, que tinha um trecho da BR-163, mas, claro, tem-se a intenção de fazer uma nova concessão para manutenção. Mas lá melhorou. Tem um pedaço lá no Pará que está com problema, né? Mas precisa ser resolvido. Ferrovia. O que nós podemos esperar de ferrovia? Eu vi que o senhor se uniu ao senador Jaime Campos em torno da Ferronorte, né? Eu sou presidente da Frente Parlamentar de Logística e Infraestrutura, a FRENLOG. E aqui no Mato Grosso nós temos uma ferrovia que foi um sonho do Vicente Vuolo, sonhou e trabalhou, lutou e conseguiu fazer a primeira etapa, chegando a ferrovia, chegando em Altaquari, Altaraguaia, Itiquira, depois em Rondonópolis, que temos o maior terminal ferroviário da América Latina. Mas nós queremos que ela avance, que ela venha para Cuiabá e que ela vá até o Nortão de Mato Grosso. Então, o senador Jaime Campos, nós, junto com a bancada, ele inclusive está coordenando esse trabalho, porque a chegada da ferrovia em Cuiabá é imprescindível. Isso não é só um sonho, é um trabalho que foi realizado pelo Vicente Vuolo e que nós temos obrigação de fazê-lo. Então agora, com o trabalho que todos nós fizemos para prorrogar a malha paulista, que é em São Paulo, porque enquanto o trem aqui anda a 80 km por hora, lá em São Paulo era 12. Por quê? Porque passava por dentro de cidade. Então agora está sendo feitos os investimentos em São Paulo para duplicar a capacidade da ferrovia. Então com isso agora ela pode avançar para Cuiabá e para o Nortão. E a empresa que é dona hoje da ferrovia é a Rumo, que tem o recurso pronto, então só está dependendo da autorização. Já trouxemos aqui para a Assembleia Legislativa, para o deputado Botelho, o deputado Avalônia, a deputada Janaína, e já foi apresentado e aprovado uma PEC com emenda à Constituição. O governo do estado já mandou a regulamentação e agora nós temos duas alternativas. Fazer essa expansão por autorização estadual ou federal. E hoje nós teremos uma reunião à tarde com o ministro da Infraestrutura para ver se a gente consegue, então, dar mais um prosseguimento e, quem sabe, ainda esse semestre ter autorização, porque a empresa já tem o projeto bem avançado e tem condições de começar essa obra, quem sabe, ainda esse ano. Outra ferrovia importante é a FICO, que também esse já está resolvido, que é o avanço da ferrovia lá de Mara Rosa, em Goiás, interligando, passando por Cocalinho, Nazaré, até Água Boa. E essa já foi feita um trabalho inteligente pelo ministro Tarcísio, que ele já vinha do governo passado, por isso continuou, eu acho que foi muito bom a experiência dele, e será feita uma permuta. A Vale do Rio Doce, que tem a ferrovia de Carajás, no Pará, e também a Minas Vitória, a prorrogação dessa outorga, então a Vale vai fazer o investimento dessa obra como privada, então não terá licitação. Então ela começará, espero que dentro de 60 a 90 dias, e com prazo de 4 anos. Então nós temos duas ferrovias que em curto prazo, porque para falar em ferrovia é 20 anos, sim, em curto prazo, em 5 anos, nós temos a perspectiva de ter essas duas ferrovias prontas no estado de Mato Grosso. E depois também tem a Ferrogrão, que é um projeto mais complexo, que é para sair também lá do Nortão, indo até Miritituba, nos portos do Arco Norte. Aí já é um projeto importante, mas que tem mais dificuldade. É mais difícil, né? Sair. Mais difícil porque tem que tirar licença ambiental, fazer projeto e ainda os investidores, que está sendo feito o trabalho por parte do Ministério da Infraestrutura. Senador, falar um pouquinho para o público aqui, de repente, as pessoas que não sabem, como que é uma rotina de um senador? Eu sei que o senhor trabalha muito, né? A rotina minha é não ter rotina. É acordar cedo
e trabalhar até muito tarde. Eu gosto. Meu pai sempre, como eu disse, né, meu pai foi um baiano que veio para cá a pé. Então, uma família muito simples, e somos em 7 irmãos, e criado principalmente na fé em Deus e no trabalho. Meu pai dizia que trabalho não mata ninguém, né? Se você está em condições de saúde, né? E principalmente nós, homens públicos, pessoas públicas, nós temos obrigação, né, de corresponder ao voto de confiança. Então, não pode ter preguiça, não pode ter também revolta com a crítica. Nós temos que estar aberto a receber as críticas para procurar cada dia, aprendendo mais, fazer mais também. Acho que o sonho do senhor é encerrar a carreira política sendo vereador em Rondonópolis, é isso? Olha, na verdade, como eu só fui deputado federal, 6 mandatos federal e senador, então eu acho que o vereador é o que está na ponta, ele que está próximo da população. Por isso eu sou municipalista convicto. É no município que as pessoas vivem, né? E a melhor solução é exatamente nessa parceria junto aos municípios, porque a população está ali com mais condições de fiscalizar, né? Então eu gostaria muito de plagiar, né, o Fragelli, que de presidente do Congresso Nacional, ele saiu para ser vereador da sua pequena Aquidauana. Então acho que poderia ser assim no final, com mais, digamos, espero que Deus me dê muitos anos de vida para que eu possa, inclusive, encerrar minha carreira ali no meu quintal. Em casa. Em casa. Ano que Mas vem... olha, adoro fazer política, de andar o estado inteiro, o Brasil, conhecer pessoas e poder, inclusive, nesse aprendizado, saber que a gente pode fazer mais, né? Então, essa é a vida do municipalismo. Eu me lembro quando ainda nós tínhamos lá, quando eu comecei os primeiros anos, a merenda escolar era tudo comprado em Brasília. Aí fomos trabalhar nisso. Hoje a merenda escolar é municipalizada e até escolarizada. Então, ou seja, por isso que eu sou municipalista convicto, né? Diminuir essa força de Brasília, como o presidente Bolsonaro disse, é mais Brasil e menos Brasília. E eu falo mais ainda, é mais Brasil e menos esplanada. Diminuir a burocracia dos ministérios, fazer com que o Estado seja eficiente e necessário para atender, não um Estado inchado. Isso não, nós precisamos então fazer uma reforma tributária, fazer a distribuição melhor dos recursos. Por isso, temos trabalhado principalmente com a Confederação Nacional dos Municípios, com a Associação Mato Grossense dos Municípios, para tornar o Pacto Federativo cada dia mais uma realidade. E o que é Pacto Federativo? É mais força, mais fortalecimento dos municípios, né? Tirando essa burocracia e deixar a decisão aqui mais próximo do cidadão, para que o imposto seja melhor aplicado e melhor fiscalizado. Até pouco tempo atrás, Luiz Carlos, os municípios do Brasil recebiam apenas 4% de tudo que se arrecadava, 14% de tudo que se arrecadava no Brasil. Aí fomos trabalhando, lutando, aumentamos para 15%, 16%, 18%, 19%, precisamos chegar a 22. Por exemplo, a minha luta para aprovar... Hoje está em 19. Hoje está 19. A minha luta para aprovar a regulamentação da Lei Candir, né? Olha, aprovamos, quando foi aprovada a Lei Candir, era para estimular a exportação e sem imposto, porque não é correto exportar imposto. Mas aí também definiu-se que deveria recompensar os estados e municípios que exportavam. E o governo federal não cumpria. Agora, felizmente, depois de luta de 20 anos, apresentei o projeto e consegui aprovar, e hoje é lei. O governo federal tem obrigação de repassar aquilo que é devido aos estados e municípios. E isso representa 65 bilhões que o governo tem que repassar nesses próximos anos, até o 2037. O ano passado, Mato Grosso já recebeu 450 milhões. Esse ano vai receber daqui até o ano 2030, depois de 2030 para frente, até 2037, decrescendo. Então, agora, mais do que nunca, Mato Grosso ontem o governador anunciou várias obras, e esse recurso é exatamente para as prefeituras, o governo do estado, melhorar as escolas, fazer mais hospital, mais creche, atender o cidadão. E Mato Grosso, como eu já disse, é um estado muito grande, com a população pequena, e que vai expandir muito. Nós somos nova fronteira agrícola
E nesses próximos 20 anos, o Mato Grosso vai desenvolver muito. Mas o Estado e os municípios precisam ter os recursos para promover a infraestrutura necessária. Então, é o trabalho que fazemos lá em Brasília, como senador, junto com a bancada, no sentido de ajudar melhor a estruturar o nosso Estado. Para 2022, quais são os seus planos? Olha, o futuro a Deus pertence, né? Mas a gente também tem que fazer a nossa parte. Claro. Então eu penso que é o seguinte... Faça a sua parte que eu te ajudarei, né? Faça a sua parte que eu te ajudarei. Como eu disse, eu faço política, gosto de fazer, né? Então eu trabalho exatamente porque quando você vai no cidadão, você está representando uma esperança para aquelas pessoas. Então é natural que eu seja candidato a senador da República. E vou trabalhar para isso, estou trabalhando e vou trabalhar mais, né, para que a gente possa conquistar a confiança de cada cidadão mato-grossense. Claro que eu estou falando de cada cidadão, mesmo aquele que não vota. Uma criança, às vezes, faz um trabalho tão importante, e eu me lembro, né, muitas crianças que eu mando a correspondência, ele vai lá, chega lá, convence o pai. Então eu acredito muito nas pessoas e acredito muito, principalmente nas nossas futuras gerações, por isso que a gente tem que trabalhar muito para que a gente deixe um mundo melhor. E é um trabalho árduo, né? Não é árduo, não. Quando você faz com leveza, tudo fica fácil. É um trabalho de persistência. É um trabalho que você tem que estar ali no dia a dia, buscando as energias, como você falou, qual que é o ritmo? Dormir tarde, fazer as orações e no outro dia acordar com o desafio de que tem que trabalhar mais. Senador, quero agradecer a sua presença hoje aqui no programa, esse papo. Fazia dias que a gente estava tentando essa sua vinda aqui ao vivo, né? Que é diferente, né? A internet é boa, mas acaba nos traindo às vezes com sinal e com tudo mais, né? Prazer recebê-lo aqui. Deixar um tempo para o senhor falar aí com os nossos telespectadores. Olha, eu quero agradecer mais uma vez a Deus. Parabenizar, né? Pelos 30 anos aí. Muito obrigado. E agradecer a confiança da população mato-grossense, de todos os companheiros que estão comigo no dia a dia, assessoria, aqui tem vários companheiros aqui, tá a Justina, bem bonita ali, com a sua máscara bem vermelha, rosa, né, Justina? A todos aqueles que nos incentivam, né? Agora há pouco saí da Assembleia Legislativa, atendi vários prefeitos, várias pessoas, os trabalhadores da Assembleia Legislativa, inclusive num projeto que estávamos lá conversando, aqueles trabalhadores com mais de 20, 30 anos que contribuíram, pagaram a Previdência e não têm estabilidade, corre o risco de serem demitidos e não ter direito à aposentadoria? Não pode. Então, eu acho que mais do que nunca nós temos que fazer justiça no Brasil, justiça social, principalmente com o trabalhador. Então, eu agradeço muito, desejo aqui um bom final de semana a todos, que Deus nos abençoe e vamos vencer essa pandemia, acreditando, fazendo a vacinação de todos e vamos arrumar a vacina onde tiver. O governo federal tem 20 bilhões já aprovados pelo Congresso Nacional. E o ministro Pazuello esteve lá no Senado e fez o compromisso que até julho terá 50% da população vacinada. E até o final do ano 100%. E vamos cobrar isso, porque esse é o foco principal. Vacinar todos, salvar vidas e também fazer a retomada da economia, buscando fazer as reformas necessárias para que a gente possa continuar gerando emprego e oportunidade no Brasil. Muito obrigado. Continue nos representando bem. Um abraço.